A imagem de Jesus andando sobre as águas todo mundo conhece, né? É uma das mais famosas que existem. Mas a gente já parou para pensar de onde vem essa história? Nessa análise, a gente vai mergulhar direto nas fontes bíblicas para descobrir exatamente como esse milagre foi registrado. Pois é, essa cena de Jesus em cima de um mar agitado é um pilar da arte cristã reconhecida no mundo inteiro. Só que por trás de toda a imagem tão poderosa existe uma história escrita. E é justamente para ela que a gente vai olhar agora. Ok, vamos ao que interessa. Muita gente conhece a história de cor, mas o que talvez não saiba é que ela não aparece em todos os evangelhos. Então a pergunta principal é: quais são os textos originais que descrevem esse milagre? A resposta, claro, está lá no coração do Novo Testamento, nos Evangelhos. Mas aqui vem o detalhe: a história não aparece nos 4. Ela aparece em exatamente 3 deles. E só esse número por si só já nos diz algo bem importante sobre como essa história foi transmitida e o valor que ela tinha lá no comecinho do cristianismo. As fontes, então, são os Evangelhos de Mateus, Marcos e João. Cada um deles dedica um trecho para esse evento, o que nos dá uma base bem sólida para a história. Mas, e é aqui que a coisa fica mais interessante, eles não contam a história do mesmo jeitinho. E é aí que a gente começa a notar as diferenças. Mesmo sendo 3 fontes, elas não são idênticas. O relato de Mateus, por exemplo, se destaca. Ele é bem mais detalhado, sabe? Inclui momentos que os outros evangelhos simplesmente deixam de fora. E esse detalhe a mais que Mateus traz nos leva ao elemento mais fascinante da versão dele, algo que é totalmente exclusivo do seu evangelho. E o ponto crucial é este: só no relato de Mateus a gente encontra aquele episódio famoso de Pedro que sai do barco e também anda um pouco sobre as águas. É um momento cheio de drama, de tensão e com um significado teológico enorme que só Mateus decidiu incluir. A diferença aqui fica bem clara. De um lado você tem Mateus, que foca tanto em Jesus quanto em Pedro. Do outro, Marcos e João mantêm o foco só em Jesus e na reação dos outros discípulos no barco. Essa escolha de onde colocar o foco é a chave para a gente entender as diferentes mensagens de cada autor. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final. O fato de existirem versões diferentes não enfraquece a história, pelo contrário, enriquece. Faz a gente se perguntar por que Mateus incluiu Pedro. Talvez a grande questão não seja só se Jesus andou sobre as águas, mas por que, para cada um desses autores, era importante contar a história do jeito que ele contou. Fica aí o pensamento.